Meus cumprimentos. Parábolas de Jesus. A parábola é uma espécie de alegoria apresentada sob forma de uma narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades. As parábolas são apresentadas no Antigo Testamento em 2 de Samuel, capítulo 12, e Isaías 5, 1, 7, nas literaturas rabínicas e no Novo Testamento. As parábolas proferidas por Jesus somam em torno de 60. Ou seja, representam a terça parte de todas as palavras dele que foram registradas no Novo Testamento. As parábolas são um tipo de discurso narrativo caracterizado pelo uso de narrativas simbólicas, símiles, metáforas, alegorias, comparações, enigmas, provérbios e poesias, marcas registradas do ensino de Jesus, contadas para que pudessem revelar o possível aos que tivessem olhos de ver, ouvidos de ouvir, e para que servissem de interpretação no futuro. Tudo didático, mais do que didático no ensino de Jesus. Jesus utiliza-se das parábolas para transmitir ensinamentos profundos, a maioria delas sempre marcada pela simplicidade e brevidade. Um pouco longas a parábola dos talentos e a parábola do filho pródigo. Então, só duas, um pouco longas. A parábola dos talentos e a do filho pródigo. As parábolas de Jesus são sempre tiradas da realidade do mundo cultural e social em que ele vivia, contadas com o propósito de transmitir verdades espirituais. Contadas com o propósito de transmitir verdades espirituais. E servirem de elementos de memória, de lembrança, de fixação de aprendizagem. Compreender é muito mais profundo do que conhecer. É importante observar que as parábolas de Jesus são compreendidas a partir do momento em que existe disposição interior para compreender o próprio Mestre. Jesus ministrava suas mensagens com facilidade em todos os níveis sociais. Ele tinha conhecimento das mais diversas áreas da sociedade e sabia quais eram as suas necessidades. Conhecia os fariseus e os peritos na lei. Os fariseus e os peritos na lei. Por meio de suas parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem de salvação, porque proclamava a se arrependerem e a crerem. Aos crentes, desafiava-os a colocarem a fé em prática, exortando seus seguidores à vigilância. Quando seus discípulos tinham dificuldade para entender as parábolas, Jesus as interpretava. Parábolas verídicas, a ilustração é tirada da vida diária. Seu ensino pode ser reconhecido de forma universal. Parábolas em forma de histórias refere-se a acontecimentos passados que são centralizados diretamente em uma pessoa. Ilustrações são histórias que focalizam exemplos a serem imitados. Exemplo, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, o maior de todos os exemplos. O reino de Deus. O reino de Deus é um tema recorrente nas parábolas de Jesus. Ele estava implantando um novo reino espiritual e todo o seu enfoque estava na manifestação desse reino. E por isso,
muitos não o compreendiam por estarem com seus corações endurecidos, cheios de incredulidade. Há também vários ditos parabólicos breves e sábios que pode ter sido circulado como provérbio nos dias de Jesus. Médico, cura-te a ti mesmo. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Jesus, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Então, ao que tem, ao que muito tem, muito será dado. Ao que nada tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Claro que não está falando de coisas materiais. É de luz, é de conhecimento, é de saber, é de fé. Aquele que muito tem, fé, muita fé será dada. Ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirada. Então, parábolas: o sal da terra, a luz do mundo, as aves do céu e os lírios do campo, não pode servir a dois senhores. O argueiro no olho, a profanação daquilo que é santo, a casa edificada na rocha, vinho novo em odres velhas. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os verdadeiros parentes de Jesus, lobos disfarçados em ovelhas. A parábola do semeador: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a semente, o trigo e o joio. Parábola do grão de mostarda, do fermento. E por que Jesus falou por parábolas? A parábola da pérola, o tesouro escondido, a parábola da rede, o bom samaritano, o rico insensato, a parábola da figueira estéril, a ovelha perdida, o credor incompassivo, a dracma perdida, o filho pródigo. O mordomo infiel, a parábola do rico e Lázaro, servo inútil, juiz iníquo, lavradores maus, as bodas, parábola da viúva pobre, a figueira. Com linguagem figurada parabólica, o novo nascimento, todas são, afinal, a água da vida, o pão da vida, o espírito vivificante, a luz do mundo, o bom pastor, o discurso de despedida. Terminando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça.